Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Clube Orecário. Eu sou Zahria Malek, fundadora do clube, e hoje eu tenho a honra de receber aqui com a gente Gabriela Lusquinos, que é promotora de justiça do Rio de Janeiro, totalmente voltada para a infância e juventude, que é mãe também, né? Tem valores muito bem firmados e é idealizadora de um projeto que, pelo pouco que eu já vi dele, também é incrível, que é o Bem Me Quer Terei, que foca, né, no cuidado das crianças e adolescentes que sofrem violência, algum tipo de violência sexual. Gabi, muito obrigado pela sua presença. A gente tem muita coisa para conversar. Me fala, deixei de falar alguma coisa importante nessa sua apresentação? Não, está super completa. Uma alegria estar aqui também, uma alegria poder participar desse lugar que traz tanto conhecimento, tanta informação, e quero contribuir com esse conteúdo que já é tão maravilhoso. Ô, Gabi, muito obrigada. E você também, mais do que ninguém sabe, o desafio que é a gente fazer com que o conteúdo chegue às pessoas e com que as pessoas entendam do que a gente está falando. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado suas entrevistas, falando muito sempre do mesmo, né? Porque parece que quanto mais a gente fala, mais a gente percebe o quanto as pessoas têm dificuldade de entender qual é o risco real que envolve a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais. Você também tem essa sensação? Sim, eu vejo isso, né? Assim, no meu trabalho, no dia a dia. O que a gente percebe é que muitas vezes a nossa voz é uma voz que é ouvida como muito alarmista ou extremista, que apresenta uma realidade que está desassociada com a realidade, quando na verdade nós já falávamos desses riscos relacionados ao uso de internet, de rede social por crianças e adolescentes, e nós já falamos isso há muitos anos. É, e nós começamos a perceber uma mudança do que também chegava na vara da infância e juventude, nos atos infracionais praticados também por adolescentes. Começamos a perceber também uma mudança das situações que chegavam para nós, envolvendo crianças e adolescentes com o uso não supervisionado de rede social. Crianças que passavam a se automutilar, crianças que faziam exposição do seu corpo, crianças envolvidas com exploração sexual infantil, crianças e adolescentes também que saía do lugar de vítima e passava também para um lugar de autor de atos de extrema violência. E o que nós percebemos é que todos esses atos estavam relacionados a uso não supervisionado de rede social, muitas vezes associado com questões relacionadas à saúde mental, questões que já eram anteriores ao uso não supervisionados ou questões que nasceram desse uso não supervisionado de rede social, além de muitas famílias disfuncionais. E tudo isso associado tem gerado uma bomba atômica na infância e na adolescência, em que todas as crianças estão inseridas. E eu não falo só as crianças brasileiras, mas eu falo as crianças do mundo todo, porque a gente está falando de um fenômeno mundial, que é o uso de redes. Então, é uma realidade que é complexa, mas nós começamos a perceber que algumas medidas poderiam ser adotadas tanto pela escola quanto pela família. E agora nós estamos à frente de um movimento para fazer com que as big techs também participem também dessa questão e atuem em prol da defesa, da proteção da criança e do adolescente. E quando a gente fala de big tech, a gente fala de milionárias, bilionárias. É um ramo que é bilionário e que, nesse momento, tem lucrado a custas de crianças e adolescentes que estão sofrendo, crianças e adolescentes que estão morrendo, adolescentes que estão perdendo a sua liberdade. Eu costumo sempre falar, em todas as palestras e entrevistas, de um provérbio africano que fala assim: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança.
E eu gosto agora também de dizer que é preciso uma aldeia inteira para proteger uma criança. Não é um trabalho isolado da família, não é um trabalho isolado do Ministério Público e da Vara da Infância, não é um trabalho isolado da escola, nem do governo. É um trabalho que necessita de uma atuação coletiva. E nesse momento, o que a gente tem falado é que quem não está atuando são as big techs. As big techs agora a gente pode dizer que é o único ramo empresarial que somente lucra, que não tem nenhuma responsabilidade. Aqui no Brasil a gente teve um avanço quando teve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, e nós estamos aguardando a publicação do acórdão do STF com as diretrizes de como se dará essa responsabilização, mas nós precisamos de regulação de rede. Nesse momento existe um projeto de lei que já passou pelo Senado e que precisa agora ser colocado em votação na Câmara, e a gente tem batalhado para que isso seja votado e que realmente se torne uma lei, e a gente está nomeando essa lei de o ECA Digital, é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que vai cuidar desse ambiente digital para torná-lo mais protegido e um ambiente mais cuidadoso para que crianças e adolescentes não sofram como estão sofrendo hoje em dia. E eu acho que é muito importante a gente trazer clareza para quem ouve a gente, que essa não é uma questão de esquerda ou direita. Se fala muito de censura, há uma confusão sobre o que se diz sobre censura e o que se diz sobre regulação voltada para a segurança de crianças e adolescentes. Explica um pouquinho para a gente essa diferença, por favor. Sim, nós não estamos falando de censura, nós não estamos falando de restringir o direito de liberdade, não é isso. O que nós estamos pleiteando é que crianças tenham o direito de liberdade delas preservado, para que elas possam crescer livres de qualquer tipo de violação de direito, de qualquer tipo de omissão das suas necessidades. A Constituição, no artigo 227, fala que a sociedade, o Estado, a família, todos, a comunidade, elas devem zelar, nós devemos zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Nós precisamos colocá-las a salvo de qualquer tipo de violação de direitos. E é um trabalho coletivo, como eu disse. E esse trabalho coletivo importa também na responsabilização das big techs, das redes. Hoje o que nós temos é nenhum tipo de regulação. Não existe regra nenhuma que as big techs precisam cumprir. Então, o que a gente pede, através desse projeto de lei, que é o 2628, é que possamos ter regras que cuidem desse ambiente para que crianças e adolescentes não fiquem submetidas a um ambiente nocivo em que crimes são praticados, porque quando a gente pega uma rede social que se chama Discord, por exemplo, eu vou citar que é onde mais crimes estão sendo praticados, crimes extremamente graves hoje. Quando nessa rede, adolescentes, pessoas resolvem matar um animal, torturar um gato até a sua morte, quando eles usam o Discord para estuprar bebês ao vivo, quando eles decidem e organizam, nós podemos dizer que é uma organização criminosa, de uma forma permanente, eles se organizaram para realizar um homicídio de um morador de rua. Um adolescente sai junto com outro que grava e escolhem um morador de rua e fazem com que esse morador de rua, eles jogam fogo nesse morador de rua. E essa situação, essa cena é gravada e ela ao vivo, com 300 pessoas ao vivo assistindo essa cena. Então, nós não podemos permitir que big techs não sejam responsabilizadas por atos como esses. Nós precisamos que elas sejam reguladas para que atos como esses não aconteçam. Nós não podemos permitir que as próprias big techs estabelecem faixas etárias, estabelecem uma idade mínima para que uma criança use
a uma determinada rede social, algumas de 13, 16, 18 anos. Elas não se autorregulam, nem essa regra elas observam. Outro dia eu fui criar uma conta numa rede social e ela automaticamente colocou a idade que eu tinha 18 anos naquele dia, para criar uma conta. Então, se hoje uma criança vai no bar da esquina e pede uma bebida alcoólica, o dono ali do bar, o atendente, vai dizer: não, eu não vou te dar porque você não tem 18 anos. Mas as big techs, elas não fazem esse trabalho. Então, uma pessoa para criar um perfil, a gente vê desafios de crianças que morrem com 8 anos de idade e que tinham um perfil no Instagram, por exemplo, e que a idade mínima é 16 anos, e essa criança estava utilizando. Então, esse é um exemplo de exigir a certificação etária, é dizer que quem usa uma determinada rede social tem a idade mínima recomendada para usar aquela rede social. Esse é o mínimo. E isso pode ser feito através de selfie, isso pode ser feito através de biometria, por exemplo. Recentemente, no final de julho, salvo engano, foi 25 de julho, no Reino Unido foi criada uma nova lei que diz que sites pornográficos não podem permitir o acesso de menores de 18 anos. Em 2 semanas, houve uma redução de 47% dos acessos. Isso significa que quem estava acessando eram crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala de regulação de rede, a gente fala de regulação de rede para que elas tenham regras a seguir, para que elas não tenham carta branca para permitir que esses locais sejam palco de crimes, para não permitir que crianças, por exemplo, deixem de frequentar lojas de brinquedo e passem a frequentar, por exemplo, lojas de cosméticos. Isso por quê? Meninas recebem, através do algoritmo, direcionamento daquilo que elas mais buscam em rede social. E o Instagram, o TikTok, continua levando para essas crianças, por exemplo, conteúdos de beleza, de vida fitness, de muitas vezes até de questões relacionadas a transtornos alimentares. Então, a gente vê crianças que são levadas a consumir de forma excessiva maquiagem, por exemplo. Recentemente, acho que tem 2 semanas, eu fui no shopping e lembrei quando meu filho era menor e eu passava do lado oposto do corredor da loja de brinquedo, e a loja de brinquedo naquela época fervilhando, lotada, num sábado à tarde. A loja de brinquedo que eu passei há 2 semanas atrás, ela estava vazia, enquanto uma loja de cosméticos estava lotada de crianças. Então, quando a gente fala de regulação de redes, a gente fala disso, a gente fala de um cuidado com a criança e adolescente, para que realmente tenha certificação etária, não tenha direcionamento para criança e adolescente, não tenha conteúdo nocivo para criança e adolescente. É disso que a gente está falando. A gente fala de ter um estatuto da criança e adolescente para o meio digital. O Estatuto da Criança e Adolescente, quando foi feito, a gente não contava com o que a gente vive hoje. Então, a gente precisa de leis que regulem rede social, para que elas realmente não tenham, sejam um local sem lei. A gente precisa de lei, assim como a lei no mundo lá fora, no mundo real. A gente precisa de leis no mundo virtual também. É disso que a gente está falando. Eu trago 2 pontos aqui que eu acho que são muito importantes. Eu concordo com tudo que você disse, mas um trabalho que a gente procura fazer muito é a conscientização parental. O que acontece? Quem dá acesso, num primeiro momento, a essas crianças e adolescentes nas redes sociais, a gente sabe que vem muito a partir... Bom, para uma criança ter um celular na mão, alguém entregou esse celular na mão dela. Ela não tem condições financeiras de ir lá e comprar o seu próprio celular. E o celular, dentre todas as telas, é a tela que a gente sabe que tem sido mais danosa nesse aspecto. Às vezes eu acho que os pais acham que essa é uma realidade muito distante da casa deles, porque eles não veem o problema. Eles acham que, por exemplo, a minha rede é fechada, eu vou postar isso aqui e ninguém vai ver. Eu estava vendo um dado aqui que eu quero trazer para você, porque eu acho ele muito interessante para a gente comentar essa questão da parentalidade. Eu vi uma pesquisa
sobre quem publica e quem não publica em redes sociais comuns. Porque às vezes a gente fala Discord, Roblox, parece muito distante daquela realidade. Mas vamos lá. A maioria das pessoas que navega consome e compartilha, mas faz isso de uma forma privada. A gente tem 40% dos usuários do Instagram dentro da rede, consumindo a rede, mas sem publicar nada. 52% dos adultos que estão no TikTok nunca postaram um vídeo. 17% do que chega no nosso feed é o que vem dos nossos amigos. E 83% vem do algoritmo e, claro, da publicidade. Eu estou dando esses números para a gente fazer esse comparativo de segurança, daquela falsa sensação de segurança que as pessoas têm porque acham que não aconteceu com ela e que é algo muito distante. Não é tão distante assim, não é verdade? É verdade, não é distante. Essa é a fala que nós ouvimos quando um adolescente chega apreendido, chega preso na vara da infância. O adolescente, a mãe, o pai, eles dizem, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não podia fazer ideia que isso estava acontecendo ali no quarto. A gente viu recentemente uma série que foi super falada aí, e que falava exatamente isso. Quando eu assisti essa série, eu pensei, nossa, essa é a realidade, não é a realidade da série. É a realidade do nosso dia a dia, do meu dia a dia. Então, quando um pai ou uma mãe entrega um celular com internet, um smartphone para o seu filho, é como se ele tivesse permitindo que seu filho abrisse uma porta para a rua. Uma rua em que existem estranhos que ela não conhece. Uma rua em que existem perigos, assim como na rua que nós vivemos. Quando nós saímos à rua com uma criança pequena, nós não soltamos a mão dela. Porque se ela atravessar aquela rua, ela pode morrer. Nós ficamos atentas, nós não deixamos uma pessoa estranha se aproximar, a gente observa. Até mesmo quando um adolescente vai à rua a primeira vez, nós pais orientamos o que ele deve e o que ele não deve fazer. Nós dizemos, não vá por aquele caminho, vá por aquele outro, não atravessa fora do sinal. Só que esse tipo de educação, para o mundo real que a gente faz, que é o mundo que a gente conhece mais, nós fazemos. Os nossos pais faziam conosco. Só que, para o mundo virtual, nós, pais, não temos a mesma consciência de fazer essa orientação. Então, até seguindo o mesmo que o Jonathan Haidt diz e menciona, né, em toda a sua literatura, ele recomenda que não se entregue um smartphone antes dos 14 anos e só permita o uso de rede social a partir dos 16 anos. E ele, no livro dele, A Geração Ansiosa, que é um livro que traz ali uma série de pesquisas, ele não chutou essa idade. Essa idade está baseada em estudos muito profundos, que diz respeito ao desenvolvimento mesmo do cérebro de uma criança e de um adolescente, né? Então, o cérebro pré-frontal, que é esse, que vai controlar os impulsos, ele só vai se formar lá pelos 24 anos de idade. Então, um adolescente, quando ele entra numa rede social, ele não tem noção dos perigos. Existe aquilo que a gente fala da onipotência juvenil. Ele tem a certeza absoluta, o adolescente, de que nenhum risco ele vai correr. De que aquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala, não tem nada a ver, é o que eles dizem. Porque eles têm a certeza absoluta que não vai acontecer com eles. De que eles sabem andar em rede social, eles sabem de tudo que acontece ali dentro, quando, na verdade, eles não sabem. Eles não conseguem medir os riscos e eles agem de forma emocional e impulsiva. Eles não conseguem se organizar para tomar sempre as melhores decisões. Então, o que a gente orienta aos pais além da idade mínima de se permitir o uso de um smartphone e acessar a rede social, nós também orientamos quando você entregar um smartphone ou permitir o uso de rede social, você precisa ter falado com seu filho sobre vários assuntos. Pedofilia, pornografia, uso de vape, drogas, crimes, violência extrema, misoginia, que são todos temas que são falados em rede social. Então, quando você tiver condições de falar sobre tudo isso com seu filho, você vai poder entregar um smartphone para ele.
E ainda assim, depois que você entregar, você precisa ter todas as senhas do seu filho, de tudo, não só de entrar no celular, mas a senha do e-mail, a senha dos aplicativos. Você precisa bloquear conteúdos nocivos para que seu filho não acesse esses conteúdos nocivos. Então, você precisa usar um aplicativo de controle parental. Existem vários aí disponíveis para que o seu filho seja cuidado. Assim como você cuida quando seu filho sai à rua, você precisa cuidar desse ambiente virtual que ele acessa. Como eu falo sempre, é uma responsabilidade coletiva. São várias engrenagens que precisam trabalhar juntas para que a proteção realmente aconteça. Se todas as engrenagens não acontecerem, o seu filho vai estar exposto a uma série de situações que nem mesmo nós, especialistas, que lidamos com isso dia a dia, podemos imaginar o grau de risco que seu filho. Nós podemos imaginar, mas nós não temos a certeza absoluta de todos os riscos envolvidos, porque a cada dia uma coisa nova acontece. A cada dia existe algo novo vindo por rede social que coloca nossos filhos no local de insegurança. Então, o que eu digo é que rede social, internet é o lugar mais perigoso que hoje uma criança ou um adolescente pode estar sem supervisão parental. Então, a recomendação é para que os pais cuidem desse lugar. Da mesma forma, muitas vezes nós vemos pais que não permitem que seus filhos saiam à rua, ele não permite que um adolescente vá na padaria 2 quarteirões do lado, perto da sua casa, mas permite que ele use todo tipo de rede social. Ele vai correr muito menos risco se ele sai à rua do que em rede social. Essa é uma realidade que a gente vê todos os dias. Eu queria trazer um desdobramento dessa realidade. A gente estava falando do John Hattie e ele tem soltado uma série de informações novas, junto com grupos de pesquisadores dele, sobre a forma como as nossas crianças e adolescentes estão se relacionando com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial generativa é aquela que ela tem, claro, muitos benefícios, mas ela passa a dialogar conosco. Ela junta todas aquelas informações, mas ela também extrapola. Ela tem entrado no novo lugar. Isso tem que estar também contemplado dentro dessas regras. Eu vou dar aqui um dado publicado por eles. Em uma pesquisa nacionalmente representativa de 2025 da Common Sense Media, 72% dos adolescentes dos Estados Unidos de 13 a 17 anos disseram que usaram um companheiro de IA e mais da metade usou isso de forma regular. Quase um terço diz que conversar com a IA era pelo menos tão satisfatório quanto conversar com a pessoa. E 10% disseram que parecia ainda mais satisfatório. A gente já está vendo esse movimento no universo de jovens adultos, que por solidão, por falta de amigos, por isolamento social, transformam um chatbot, um chat GPT, uma inteligência artificial no seu melhor amigo. Contudo, eles também fizeram uma profunda pesquisa utilizando como base o Reddit. Acompanharam mais de 30 mil trechos de conversas entre pessoas e a inteligência artificial. E o que eles viram foi um cenário assustador, perigosíssimo, onde as tendências se tornaram ainda mais preocupantes, porque eles perceberam que não existe nem moderação de conteúdo. Então, por exemplo, se você trouxesse uma informação gráfica ou uma apologia a algo extremamente danoso, como mutilação, como suicídio, numa plataforma você ainda consegue denunciar. Mas nesses lugares, nem isso você consegue. Fora o espelhamento emocional, em que o chatbot ele leva você a acreditar numa série de coisas extremamente danosas. Então, se a gente já está vendo isso acontecer e afetar profundamente adultos, como poderemos, então, trabalhar com as nossas crianças em termos de regulamentação? E eu não estou nem entrando ainda na questão dos pais, né? Porque os pais precisam entrar num outro nível de diálogo acerca de tudo isso. Mas será que a gente, dentro desse contexto de regulamentação do ECA digital, a gente consegue também entrar nesse lugar de diálogo com a inteligência artificial? Sim, é relevantíssimo esse tema. É um tema que nós também estamos recebendo. Essa semana mesmo eu vi uma publicação, um artigo falando de ursinho de pelúcia para criança, então bem menor que esses adolescentes dessa pesquisa que você mencionou. Bem menor. Então, imaginar que quando meu filho era criança,
chegava à noite, eu contava historinha para ele, e contava, e tinha aquele momento do chamego, do carinho, aquele momento do acolhimento, que é tão necessário para desenvolvimento de habilidades sociais, para que ele se sinta pertencido e amado, para poder alicerçar a identidade, o propósito dele. E quando nós vemos uma ameaça vindo por um ursinho de pelúcia para crianças tão pequenas, então esse ursinho de pelúcia vai ser aquele que vai contar a historinha, é aquele que vai ninar essa criança. E nesse momento em que nós temos uma disfuncionalidade da parentalidade, quando muitas vezes nós temos pais tão distraídos, e eu falo isso para eu ouvir também, que quando eu falo de pais distraídos, eu também muitas vezes também estou distraída. No meio de um mundo em que tem tantas distrações que nos distraem do que é verdadeiramente necessário, essencial, que nós devemos ser intencionais na criação dos nossos filhos. Então, esse tema da IA é um tema relevantíssimo e que, sim, precisa, sim, de uma regulamentação também, de uma regulação, para que haja freios, né? Porque nós temos aí questões éticas envolvidas, questões relacionadas à saúde mental de crianças e adolescentes, em que a gente imaginar a hipótese de um substituto de uma terapia através de um robô, isso é algo muito perigoso. Uma matéria, acho que tem 2 semanas que eu vi, em que um adolescente, usando o chatbot, pediram uma orientação como poderiam ficar embriagados de forma muito rápida. E o chatbot entregou como é que deveria fazer isso. E como o adolescente é esse, que não tem o cérebro dele desenvolvido da forma para que ele receba essa informação, possa avaliar como nós, ele entra num funil de um perigo absurdo, de colocar em risco a sua própria vida. Quando eles perguntam, o adolescente pergunta, como é que eu faço para me automutilar de uma forma em que me leve à morte de uma forma mais rápida e menos dolorosa? E o chatbot vai entregar isso, a gente está falando de algo muito perigoso. A gente precisa ter barreiras, a gente precisa ter limites. Então, sim, nós precisamos também regular o uso da IA para que não substitua o ser humano, para que coloque barreiras a proteger nossas crianças e adolescentes, para que eles não substituam, né? A gente vê a questão do Bauman, né, da liquidez dos relacionamentos, né? O amor líquido, os relacionamentos líquidos. E a gente já vê quando esse adolescente, muitas vezes, que tem a sua saúde mental afetada por mil questões, muitas vezes até associada ao bullying, até associada à violência na família, e esse adolescente vai para esse lugar perigoso que é a rede social, e ali ele entra, por exemplo, numa panela do Discord de automutilação, e encontra ali seus pares, e ali ele é incentivado a se automutilar. Isso, a IA também, nesse formato, também pode levar esse adolescente para esse lugar. Então, a gente está falando de situações muito perigosas, que sim precisam de freios, que sim precisam de regulações, que sim nós precisamos incluir isso dentro dessa ideia desse ECA digital, para que, mais uma vez eu fico repetindo e repetindo, para que de fato as nossas crianças, as infâncias e as adolescências sejam protegidas e possam crescer com liberdade real, para terem uma vida plena, para terem uma vida abundante, para terem uma vida a salvo de todo tipo de violação de direitos. Gabi, a gente está chegando nos minutinhos finais e eu quero te agradecer profundamente, porque quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu ouço sobre isso, mais claro fica do quanto nós precisamos muito que os pais acordem, porque quando a gente vê um adolescente indo dialogar com... A gente sabe, em 2024, eu lembro que a gente viu uma pesquisa que falava que 1 a cada 10 brasileiros já fazia do chatbot, da inteligência artificial, o seu melhor amigo ou conselheiro. Então, isso foi para um lugar de terapia e as nossas crianças, os nossos adolescentes são extremamente curiosos. O diálogo que eles vão encontrar em casa, a segurança que eles vão encontrar em casa, eles vão para esse lugar. Então, quando a gente pensa numa juventude que está procurando se encontrar e aprender, ou se sentindo
pertencente ou ouvida ou validada nesse ambiente digital, significa que é dentro de casa que a gente precisa fazer a mudança. E a gente trabalha, assim, com todo o nosso coração para isso, assim como a gente vê o seu trabalho. Então, por isso eu quero te agradecer demais. Eu tenho mais um minutinho antes de encerrar e quero te dar a palavra livre, porque pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa que você considere muito importante. Então, um minutinho para você. Eu imagino que esse podcast aqui é mais direcionado, enfim, para o público em geral, mas eu acho que é importante a gente direcionar para os pais. Você, pai e mãe, desconecte também, porque os nossos filhos precisam aprender com o nosso exemplo, é onde eles mais aprendem. Então, nós precisamos desconectar para que a gente possa conectar mais com o coração, com olho no olho, brincadeira ao ar livre, brincadeira dentro de casa, é sentar no chão, é trocar, é jogos de tabuleiro. Então, assim, use sua criatividade, abrace mais, conecte mais com o tato, né, e menos com tela. Mais olho no olho, menos tela. Esse é o recado que eu deixo para os pais. Nosso tempo está acabando, eu vou correr para encerrar, porque vai cortar. Muito obrigado, Gabi. E, gente, a gente espera que vocês assimilem tudo. Sigam a Gabi no Instagram, no LinkedIn, no Substack, em todas as plataformas. Eu vou deixar aqui e aprendam mais sobre esse tema. Ele é importantíssimo. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, a gente se vê no nosso próximo episódio aqui no Clube Orecari com entrevistas. A gente conta com o apoio da WM Produções e espera por vocês. Ouviu, gostou? Compartilha. Manda essa mensagem para quem precisa, sabe, de mais clareza, de mais conhecimento. E não esquece também de assinar o nosso conteúdo no Substack e interagir com a gente nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!